ocorreram ali, eu esperava muito mais com relação a tempo de conversa, assuntos abordados. Em muitos momentos a gente viu a Marlene dando uma titubeada ali pra responder, né, algumas coisas. E eu fiz algumas anotações aqui a respeito disso, que eu já até deveria ter deixado no ponto, né, pra comentar com vocês, mas eu abro aqui rapidinho, que pra mim, os primeiros minutos do documentário, Gui, eles já foram chocantes. Aqui, já tenho elas aqui. Elas já foram chocantes, porque algumas aspas da Marlene Matos, elas, assim, você fica, meu Deus, é isso mesmo, ó. A Xuxa começa já dizendo, questionando se a Marlene odiava ou não crianças. Porque, segundo ela, a Marlene teria dito o seguinte, abre aspas, você sabe que é por isso que a gente se separou, né? Por quê? Ela questiona, fala, você lembra de um período ali quando a gente, né, disse que ia mudar o programa e tudo mais, que você me disse, não vamos mais trabalhar por criança, porque eu odeio trabalhar com criança. Você lembra? A Xuxa questionou pra Marlene. E aí, a Marlene brinca, fala, não, nunca odiei criança, jamais, como assim? Eu posso ter dito isso pra te irritar mesmo. Então a gente percebe que era uma relação tóxica, né? Porque, por exemplo, é a mesma coisa que assim, eu sei que o Gui tem um apelido, mas ele não gosta desse apelido, e eu vou lá e só chamo ele por esse apelido. É mais ou menos isso, sabe? Acaba sendo uma relação tóxica. Você usar alguma coisa pra alfinetar a pessoa. E aí, a Xuxa disse o seguinte, abre aspas. Eu fiquei tão chateada com aquilo, você sabe que foi por isso que me fez nunca mais querer olhar na sua cara, né? E aí, foi assim, aquele momento onde o mundo para e você fica olhando assim pra tela, né? Porque isso acaba sendo uma confirmação muito grotesca do relacionamento tóxico das duas, né, Gui? O nome disso que eu poderia dar aqui é um nome em inglês. As pessoas talvez não conhecem tanto assim, né, o grande público. Mas assim, a relação das duas parece que a Marlene praticava gaslighting. O que seria gaslighting? Seria uma forma de distorcer psicologicamente a percepção da outra pessoa sobre você e sobre a sua realidade. Eu tive a impressão ali, né, que a Xuxa ela deu muito certo com o público infantil, porque ela se mostrava muito inocente, muito aberta a aprender. Inclusive, né, a Marlene fala que o momento ali que a Xuxa ganhou ela foi quando ela, na primeira conversa, ela fala assim, ai, o que você quer, garota? Ela fala, eu quero aprender. Então aí já mostra uma Xuxa que estava tipo, aberta para o novo, aberta para conhecer o mercado, as pessoas, mas muito inocente. E a Marlene, como uma pessoa que já era do mercado, já entendia como as coisas funcionavam, ela foi ganhando ali a confiança da Xuxa e foi transformando aquilo, foi distorcendo, né, algumas situações, algumas percepções sobre o trabalho ali delas e sobre o que é, né, o mundo da televisão, o mundo da apresentação, e que fez com que a Xuxa não sei se essa é uma boa expressão, mas ela ficou um pouco sequelada, assim, ela ficou um Percebi pouquinho isso também. com mágoas, e aí quando a gente ouve, né, essa fala, né, da Marlene, né, na voz da Xuxa, né, que ela não gostava de criança, que ela não odiava crianças especiais, não gostava quando via, né, aquelas crianças babando em cima dela, não queria isso, né, para a estrela dela. Isso é muito pesado. E aí Olha, eu a queria... Marlene só para concluir, Aham. ela não responde, né? Ela dá uma risadinha e aí ela fala assim: eu falei para te irritar, para Sim. enganar você, né? Eu queria fazer uma intromissão muito rápida a respeito disso. Eu fiquei muito em choque com essa menção às crianças especiais. E ainda mais com essa, crianças babando. Gente, é um preconceito muito grande
uma frase curta, né? É tão absurdo. E sabe por que que isso me chocou em um nível assim extremo? Porque conheço pessoas que são pessoas deficientes, que são PCDs e tudo mais, que sempre chegaram pra mim, e são muito fãs da Xuxa também, e sempre chegaram falando, eu sou fã da Xuxa, porque a Xuxa sempre trabalhou a inclusão. A Xuxa nunca disse que a criança vê que eu sou diferente, ou que eu sou assim, ou que eu sou assado. Nunca me olhou com olhos diferentes, nunca olhou uma criança que tem ali enfim, uma deficiência de um jeito diferente. Ela sempre tratou todo mundo do mesmo jeito, que é o certo a se fazer. Mas na cabeça de uma criança, se alguém já olha diferente, já fala alguma coisa, a gente tá falando de um ser humano em formação ainda, de uma cabecinha que tá processando as informações. E aí quando chega essa declaração, onde a Xuxa diz, poxa, que a Marlene teria soltado essa aspas extremamente violenta, eu achei chocante. E aí a gente começa a ver algumas coisas que realmente mostram que era por Ibope. Até tem um trecho, já pulando um pouco pra frente, daqui a pouco a gente volta nesse detalhe, onde ela fala sobre o pai, né? Menciona ali, mostram mais uma vez o pai da Xuxa na premiação, né? Enfim, reencontrando ali, ela No não... último show da Xuxa, né? Naquela homenagem. Isso, que ela já não tava conversando com o pai dela há mais ou menos 5 anos. E ali, a Xuxa questiona isso no cara a cara com a Marlene. E ela fala, Marlene, foi só por Ibope, né? E aí, aquela risadinha que vem, não, aquela risada que comprova, mas a resposta que diz o contrário. E aí depois a Marlene, não, também por Ibope, mas não só por Ibope. Se existisse carinho tão grande, de realmente, poxa, estou preocupado com você. Quer promover o encontro? Eu já acho errado promover o encontro sem falar com as duas partes antes. Não acho certo. Mas que minimamente, já que vai se intrometer nesse nível, que fosse nos bastidores. Tipo, olha, tá aqui. Você, Xuxa, você se sente confortável com isso agora? Tá tudo bem pra você? Olha, não quero, obrigado por ter vindo, mas não, pra mim é não. E não fazer isso ao vivo. Tudo que é feito ao vivo, toda vez que alguém é colocado em uma saia justa não, mas em uma chacota, ou que o psicológico de uma pessoa é testado ao vivo, é única e exclusivamente por Ibope. Única e exclusivamente por Ibope. Porque não existia uma preocupação de, poxa, será que isso vai gerar um problema pra ela depois? Não problema de justiça, problema de dinheiro, nada, problema psicológico mesmo. De vida, né? De Um problema de vida, vida exatamente. Mesmo, né? E assim, é absurdo. E quando a gente ouve essa aspas, onde a Marlene teria dito que odiava crianças e falava a respeito disso, sobre as crianças especiais, as crianças deficientes, que muitas, né, que são fãs da Xuxa até hoje, que hoje são adultos e carregam muito aquele X, né, no coração, como alguns fãs brincam aí pelos bastidores, né, e falam, poxa, eu podia brincar, eu podia dançar, eu me sentia representado. Uma coisa que pros anos 80 já era muito difícil uma mulher estar na televisão com tanto destaque assim quanto a Xuxa. Já era difícil, elas falam a respeito disso também, né, Gui? Do machismo que era na TV. E começa a virar, a situação fica, tipo, chocante. A gente já sabia, né, que era um ninho de abelhas ali. Mas a situação começa a ficar pior e começa a ficar chocante. Eu fiquei pensando assim muito nas reações, né, que o público teve e está tendo, né, vendo esse novo episódio, porque existe um pessoal que já estava com as declarações só do pessoal citando sobre a Marlene Matos no documentário. Já tinha gente falando, não, sou time Marlene, não foi nada demais. Teve outras pessoas, né, que ficaram do lado da Xuxa também, né, falando que absurdo, que mulher horrorosa. E aí, com esse encontro, eu particularmente, assim, acho que eu queria um pouquinho mais, assim, eu queria saber um pouquinho mais.